8 horas da manhã em ponto, estamos dando início a mais uma edição do Jornal Gente, num dia importantíssimo por dois assuntos. Primeiro, porque hoje é a posse de Donald Trump, que volta à Casa Branca para o seu último mandato como presidente da República dos Estados Unidos. Porque nós sabemos que o presidente americano só pode ocupar o cargo 2 vezes na vida. Donald Trump já foi presidente por 4 anos, não conseguiu a reeleição, disputou uma nova eleição, foi eleito no ano passado, com uma vantagem até muito maior do que as pesquisas mostravam, uma lavada em relação ao Partido Democrata, e agora assume para o seu segundo mandato. Daqui a pouquinho nós vamos falar bastante sobre isso. E também um dia histórico pelo que acompanhamos no fim de semana, lá no Oriente Médio, cessar-fogo na faixa de Gaza, e esse, claro, é o nosso primeiro assunto do programa de hoje, com a libertação de reféns. E, claro, temos questões para serem pontuadas a partir dos acontecimentos das últimas horas. Em primeiro lugar, pela liberação das 3 reféns israelenses. As imagens são impressionantes. Em vez de um corredor humanitário, membros da Cruz Vermelha entre os integrantes do Hamas, armados, entregando ali as 3 reféns conforme o acordo celebrado, o que coloca uma característica diferente nesse acordo que está sendo firmado. Nesse primeiro momento nós vamos acompanhar isso, e já acompanhamos a liberação também de palestinos por Israel. São 90 presos entre mulheres e também menores de idade. Os homens vão ficar para um segundo momento, mas nós temos então os primeiros passos sendo dados. Agora precisamos da confirmação da retirada das tropas de Israel da faixa de Gaza e também da questão do monitoramento. A terceira fase é a mais complicada e é que temos menos informação, que diz respeito à reconstrução da faixa de Gaza e também o controle dessa área, dessa faixa que fica entre o mar e o Estado de Israel. Há muita análise política sobre a política interna também de Israel, com a entrega de cargos de auxiliares importantes do governo de Benjamin Netanyahu. Ontem, um canal livre especial tratou dos 2 assuntos. O professor de Relações Internacionais da ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, Leonardo Trevisan, falou sobre o envolvimento da China e os interesses nesse acordo. Nós não podemos esquecer como que a China segurou o Irã. Em novembro de 2023, em São Francisco, o Biden chamou o Xi Jinping para uma conversa, eles ficaram falando durante 2 horas. É bom a gente lembrar que o Xi Jinping fala um bom inglês porque ele estudou na Califórnia. É bom a gente ter isso, quer dizer, a clareza, né? Engenheiro agrônomo. Então, quando nós olhamos para esse quadro, a gente tem uma ideia sobre o trato e a forma desse processo de outro modo. A China tem interesse no Acordo de Abraão também de um outro Oriente Médio, de um Oriente Médio para um outro quadro. Esse mundo tem que ser visto desse jeito, porque senão, nesse mundo, sinceramente, cabe a ultra-ortodoxia. Professor Sidney Leite, também de Relações Internacionais, esteve no Canal Livre e fez considerações importantes sobre o cessar-fogo no Oriente Médio e as relações com a chegada ao poder de Donald Trump nos Estados Unidos. Eu temo que houve ali um jogo pesado, de negociação pesada, como o Trevisan lembrou bem, de alguém que vem do próprio mercado imobiliário. A gente sabe que ali negociação é algo hard, não é? É pesado, que se tenha colocado ali o plano Trump em toda a sua plenitude, que é Jerusalém totalmente capital de Israel. Digamos, na periferia de Jerusalém, uma suposta capital do Estado palestino. Colinas de Golã, soberania de Israel. 30% da Cisjordânia, sob domínio de Israel, por intermédio de venda. O que restaria seria Gaza, 70% do que hoje é a Cisjordânia e uma linha ligando os 2 territórios. Porém, sem o Hamas, com o fim do Hamas.
O que vai ser um desafio a ser enfrentado, até porque relatórios da inteligência dos Estados Unidos apontam que dos 17 mil combatentes do Hamas que foram aniquilados durante esse período, 13 mil já foram recrutados novos combatentes do braço armado desse grupo chamado Hamas, e o que é um desafio a ser enfrentado agora em meio a algumas incógnitas que são colocadas diante desse cessar-fogo. Mas as imagens, como nós dissemos no começo, elas são emocionantes, da libertação de reféns e principalmente do retorno de população que não tem nada a ver com isso, às ruínas que sobraram na faixa de Gaza. Nós vamos acompanhar de perto esse assunto, é um dos destaques de hoje aqui do Jornal Gente. O nosso colega